Boa noite, eu sou Lucas Barbosa e estarei apresentando para vocês o trabalho de Gerência de Memória Virtual e Técnicas. Nós temos aqui nosso sumário mostrando quais temas serão abordados durante o trabalho. Para começar, vamos relembrar um pouco o que é memória virtual. A memória virtual é uma técnica que usa a memória secundária como tipo de cache, permitindo executar programas que necessitam de mais espaço na memória do que a memória física tem disponível. A memória virtual vem sendo muito importante pois os softwares estão cada vez maiores, e ela permite um grau maior de multiprogramação, além de poder executar programas maiores que a RAM. Agora vamos falar um pouco da técnica de Working Set. O Working Set é um conjunto de páginas referenciadas por um processo durante determinado intervalo de tempo. Como podemos ver aqui na imagem abaixo, as páginas P2, P3 e P8 estão alocadas no intervalo de tempo T1 e T2, e o processo só será inicializado quando todas as páginas estiverem carregadas na memória principal. Com isso, temos a menor quantidade de paginação e substituição de páginas num determinado período de tempo. O Working surgiu com a proposta de reduzir os problemas de thrashing per default. Para isso, ele utiliza o princípio da localidade. O princípio da localidade é usado para avaliar quais páginas têm tendência ou não de serem referenciadas. Olhando aqui na imagem ao lado, nesse exemplo, podemos ver que temos um looping entre a página 1, 2 e 3. Então é muito provável que o sistema vai referenciar uma dessas três páginas novamente. Dando sequência aqui à localidade, podemos ver que a localidade pode ser espacial ou temporal. A localidade espacial diz que quando o item é referenciado, existe grande chance que itens próximos sejam referenciados em seguida. Enquanto a localidade temporal afirma que quando o item é referenciado, existe grande chance de dele ser referenciado em breve. Agora veremos alguns algoritmos de substituição de página. Nós veremos agora que o maior problema na gerência da memória virtual com paginação é escolher qual página deverá ser retirada da memória principal. Para isso, usamos o algoritmo de substituição de página, que tem como objetivo selecionar os frames que tenham a menor chance de serem referenciados em um futuro próximo. Esses serão os algoritmos que iremos apresentar. Falaremos agora do algoritmo ótimo. Ele seleciona para substituição uma página que não será mais referenciada na memória. Na prática, ele é impossível de ser implementado, já que não tem como saber qual página não será mais usada. Dessa forma, como ele produz um resultado ótimo, ele é apenas usado como comparativo para testar a eficiência de outros algoritmos, já que ele não pode ser implementado. Seguindo, temos o algoritmo aleatório, no qual ele não utiliza nenhum critério para escolher qual página será descartada da memória. Como o nome já diz, ele é aleatório, todas as páginas têm a mesma chance de ser selecionada. Por conta disso, ele não é muito implementado, pois possui uma baixa eficiência. Da mesma forma que ele pode substituir uma página que não está sendo mais utilizada, ele pode acabar escolhendo uma página muito importante. O próximo algoritmo que veremos será o FIFO, que implementa uma estrutura de dados do tipo fila, no qual, à medida que as páginas vão sendo alocadas na memória principal, a página mais antiga vai indo para o final da fila. E quando for escolher qual página será retirada, irá escolher a que está a mais antiga, a que está em último, como podemos ver aqui na imagem abaixo. A página mais antiga será selecionada para ser substituída. Faz sentido pensar que a página que está há mais tempo na memória principal já não tem mais valor, mas nem sempre isso é verdade. Pode ser que a primeira página seja mais utilizada no sistema. A ideia do algoritmo de LRU é que as páginas muito usadas provavelmente serão usadas novamente, então ele troca a página que permaneceu em desuso pelo maior tempo. Para saber qual página foi menos referenciada, ela cria uma espécie de contador e cada referência que o sistema fizer nela, esse contador vai sendo incrementado. O problema desse algoritmo é que ele não esquece nada, ou seja, caso uma página seja muito referenciada no começo e não seja mais usada, ela não será descartada, já que seu contador está muito alto, e ela nem será cogitada para ser substituída. E outro problema dele é que possui um alto custo de implementação. A seguir temos a NRU, que utiliza o bit de referência na página para indicar se ela foi usada recentemente. Inicialmente, quando uma página é trazida para a memória, o seu bit de referência é zero.
E quando uma página que já está na memória é referenciada, ele muda esse bit para 1. E quando o sistema precisar escolher uma página para ser substituída, ele irá buscar por uma página que tem esse bit de referência igual a 0. Além do bit de referência, podemos incrementar o bit de modificação, que indica se a página sofreu alguma alteração. Podemos ver aqui na tabela, nós temos o bit BR, bit de referência, e o BM, bit de modificação. Quando ambos são 0, a página não foi referenciada e nem modificada recentemente. 0 e 1 quer dizer que a página não foi referenciada, mas foi modificada. 1 e 0, página referenciada e não modificada. 1 e 1, página referenciada e modificada. Agora iremos falar do FIFO com buffer de páginas, que implementa duas listas, a LPA e a LPL. Como podemos ver aqui na imagem, a lista de cima é a LPL, a lista de baixo é a LPA. A LPA vai guardar as páginas que estão sendo usadas na memória principal, enquanto a LPL guarda as páginas que não estão sendo usadas no momento. Dessa forma, a LPL vai servir como uma espécie de buffer para a LPA. Tanto a LPL quanto a LP, tanto a LPA quanto a LPL vão guardar os frames mais antigos no início da lista, enquanto os mais recentes no final. Sempre que um processo necessitar alocar uma nova página, o sistema utiliza a primeira página da LPL, colocando no final da LPA, como podemos ver aqui na imagem. Caso o processo tenha que liberar uma página, seleciona o primeiro frame da LPA, colocando no final da LPL, como podemos ver aqui. E caso o processo precise de uma página que está no meio da LPL, ele pode escolher e inserir no final da LPA. Por fim, o FIFO circular, ou o que chama de clock. O clock é uma lista circular no qual utiliza o mesmo bit de referência visto lá no NRU. O algoritmo de clock cria um ponteiro que vai servir para navegar pela lista. E esse ponteiro vai verificar o BR de cada nó. A ideia é que quando for necessário substituir uma página, verifica se o frame no qual o ponteiro aponta tem o BR desligado, ou seja, se ele é igual a 0. Caso o BR seja igual a 0, a página já é descartada. Caso contrário, o bit 1 irá igualar a 0 e vai passar para a próxima página. Como podemos ver aqui no exemplo, o ponteiro está apontando para P1, que possui BR igual a 1. Como o BR é igual a 1, ele vai passar para a próxima página, zerando esse BR. P2 também é igual a 1, então ele vai zerar e passar para a próxima. Como o P3 possui o bit de referência igual a 0, ele vai ser escolhido para descartar. Vamos falar agora sobre o tamanho de página. O tamanho da página tem impacto direto sobre o número de entradas na tabela de página. Caso o tamanho da página do programa seja pequeno, as tabelas de mapeamento terão que ser maior para suportar a quantidade de página, pois provocam maior paginação. Por conta disso, o número de acesso à memória secundária é maior, e as páginas pequenas tendem a sofrer menos fragmentação interna. A fragmentação interna é um problema que é causado quando sobra espaço na página, ou seja, o código não ocupa todo o espaço disponível na página. E caso o tamanho da página seja muito grande, as tabelas de mapeamento serão menores, porém há grande chance de acontecer o problema de fragmentação interna, além de ter maior chance de ter um código que não vai ser muito utilizado na memória. Por conta disso, os desenvolvedores optam por usar páginas menores. Agora iremos falar do FIFO com buffer de páginas, que implementa duas listas, a LPA e a LPL. Como podemos ver aqui na imagem, a lista de cima é a LPL, a lista de baixo é a LPA. A LPA vai guardar as páginas que estão sendo usadas na memória principal, enquanto a LPL guarda as páginas que não estão sendo usadas no momento. Dessa forma, a LPL vai servir como uma espécie de buffer para a LPA. Tanto a LPL quanto a LP, tanto a LPA quanto a LPL vão guardar os frames mais antigos no início da lista, enquanto os mais recentes no final. Sempre que um processo necessitar alocar uma nova página, o sistema utiliza a primeira página da LPL, colocando no final da LPA, como podemos ver aqui na imagem. Caso o processo tenha que liberar uma página, seleciona o primeiro frame da LPA,
colocando no final da LPL, como podemos ver aqui. E caso o processo precise de uma página que está no meio da LPL, ele pode escolher e inserir no final da LPA. Por fim, o FIFO circular, ou que chama de clock. O clock é uma lista circular no qual utiliza o mesmo bit de referência visto lá no NRU. O algoritmo de clock cria um ponteiro que vai servir para navegar pela lista. E esse ponteiro vai verificar o BR de cada nó. A ideia é que quando for necessário substituir uma página, verifica se o frame no qual o ponteiro aponta tem o BR desligado, ou seja, se ele é igual a zero. Caso o BR seja igual a zero, a página já é descartada. Caso contrário, o bit 1 irá igualar a zero e vai passar para a próxima página. Como podemos ver aqui no exemplo, o ponteiro está apontando para a P1, que possui BR igual a 1. Como o BR é igual a 1, ele vai passar para a próxima página, zerando esse BR. P2 também é igual a 1, então ele vai zerar e passar para a próxima. Como o P3 possui bit de referência igual a 0, ele vai ser escolhido para descartar. Vamos falar agora sobre o tamanho de página. O tamanho da página tem impacto direto sobre o número de entradas na tabela de página. Caso o tamanho da página do programa seja pequeno, as tabelas de mapeamento terão que ser maior para suportar a quantidade de páginas, pois provocam maior paginação. Por conta disso, o número de acessos à memória secundária é maior, e as páginas pequenas tendem a sofrer menos fragmentação interna. A fragmentação interna é um problema que é causado quando sobra espaço na página, ou seja, o código não ocupa todo o espaço disponível na página. E caso o tamanho da página seja muito grande, as tabelas de mapeamento serão menores, porém há grande chance de acontecer o problema de fragmentação interna, além de ter maior chance de ter um código que não vai ser muito utilizado na memória. Por conta disso, os desenvolvedores optam por usar páginas menores. Em sistemas que usam apenas um nível de paginação, utilizamos um endereço virtual para apontar para a página desejada na tabela de páginas. Os endereços virtuais são compostos pela NPV e por um deslocamento. Em dois níveis de paginação, existe uma tabela de diretório, onde cada entrada aponta para uma tabela de página. Agora, nosso endereço virtual terá o NPV1, que irá apontar para a tabela de diretório, que por sua vez irá apontar para a tabela de página, enquanto o NPV2 vai localizar a página desejada na tabela de página. O endereço físico é obtido combinando a saída da tabela de página com o deslocamento. Também é possível estender para mais níveis, e a vantagem da paginação em múltiplos níveis é que estarão guardados na memória principal apenas as tabelas de páginas realmente necessárias. Isso evita que ocorra mais page fault. Agora iremos falar do Translation Local Site Buffer, o TLB. O que ele faz é mapear os endereços virtuais e endereços físicos, sem a necessidade de acesso à tabela de página. Funciona como a memória cache própria para a tabela de página, onde ele mantém apenas as traduções dos endereços virtuais das páginas. Na tradução de um endereço virtual, o sistema verifica primeiro o TLB. Caso o endereço virtual esteja na cache, o endereço físico é utilizado, eliminando o acesso à tabela de mapeamento. Isso se chama de TLB hit. Caso o endereço não esteja na cache, a tabela de mapeamento deverá ser chamada. Se a página estiver na memória principal, a tradução do endereço virtual é colocada no TLB e o endereço é traduzido. Caso contrário, ocorre um page fault. A página deverá ser carregada para a memória, a tabela de mapeamento é atualizada e a informação é carregada para a TLB. A TLB é essencial para reduzir o número de operações de acesso à memória principal, no sistema que implementa a memória virtual. Vamos agora ver um pouco como é a proteção de memória na paginação. Proteção de memória são mecanismos que ajudam a preservar as áreas de memória e evitar que um processo tenha acesso ou modifique uma página sem autorização. Para isso, cada processo tem sua própria tabela de mapeamento e utiliza um bit de proteção que especifica o acesso permitido. O bit L é o bit de acesso à leitura, enquanto o bit G é o de gravação.
Caso o bit seja 00, ele não possui acesso nem leitura nem gravação. Caso seja 10, possui apenas acesso à leitura. E caso seja 11, ele tem acesso livre para leitura e gravação. Compartilhamento de memória. O compartilhamento de memória é responsável por evitar a reentrância e não permitir que o processo carregue o mesmo arquivo de forma desnecessária na memória. Para isso, basta que as entradas das tabelas de mapeamento dos processos apontem para o mesmo frame na memória principal, evitando várias cópias do mesmo programa na memória. Agora vamos ver a técnica de memória virtual por segmentação, que diferente da paginação, o espaço de endereçamento virtual é dividido em blocos de tamanho diferente, chamados segmentos. E cada segmento guarda consigo informações do mesmo tipo. Por exemplo, um segmento de array só irá armazenar arrays. Um segmento para procedures só irá armazenar procedures. E quem vai definir isso é o próprio compilador. Além disso, os segmentos possuem tamanhos arbitrários, podendo ser alterados durante a execução do programa. Isso fornece mais flexibilidade para o desenvolvedor, já que é mais fácil de lidar com estruturas de dados dinâmicas, tipo fila e lista. Na segmentação, não temos o problema de fragmentação interna, porém existe a fragmentação externa, que ocorre quando áreas livres não são grandes o suficiente para alocar novos segmentos. Sobre o mapeamento, os segmentos são mapeados através de tabelas de mapeamento de segmentos, a TMS, que é bem similar à tabela de páginas que usamos na paginação. Os endereços são compostos pelo número de segmento virtual, o NSV, e por um deslocamento. O NSV vai identificar na tabela de segmentos o endereço do segmento físico, e o deslocamento indica a posição do endereço virtual em relação ao início do segmento no qual se encontra. Aí, basta combinar o endereço do segmento com o deslocamento para encontrar o endereço físico na memória principal. Tanto proteção e compartilhamento de memória são bem parecidos com a paginação, só que é bem mais simples. No compartilhamento, basta que as ETS dos diversos processos apontem para o mesmo segmento de memória principal. E na proteção, basta especificar a proteção do segmento na ETS, onde alguns bits podem especificar. Tanto proteção e compartilhamento de memória são bem parecidos com as de paginação, só que bem mais simples. No compartilhamento, basta que as ETS dos diversos processos apontem para o mesmo segmento da memória principal. E na proteção, basta especificar a proteção do segmento na ETS, onde alguns bits podem especificar o tipo de acesso ao segmento. Vamos ver agora a memória virtual por segmentação com paginação. Ela tem o objetivo de oferecer as vantagens tanto da técnica de paginação quanto da técnica de segmentação. O espaço de endereçamento é dividido em segmentos, que por sua vez, cada segmento é dividido em páginas. Cada segmento vai continuar sendo dividido em tamanho diferente, com a melhoria. O sistema trata cada segmento como um conjunto de páginas do mesmo tamanho. Isso é importante para resolver aquele problema de fragmentação externa que tinha na técnica de segmentação. Para fazer um mapeamento, o endereço virtual é formado por um número de segmento virtual, NSV, número da página virtual, NPV, e o deslocamento. O número do segmento virtual indica a entrada da tabela de segmentos, como podemos ver aqui na imagem, enquanto o número da página identifica a entrada na tabela de páginas, como podemos ver aqui. O deslocamento indica a posição do endereço dentro da página, e o endereço real é a combinação do endereço encontrado na tabela de página combinado com o deslocamento. Aqui nós vamos obter o endereço físico. O swapping. Swapping é uma técnica que permite aumentar o número de processos que compartilham a memória principal. A ideia dele é bem simples. Basta carregar todos os processos que couberem na memória e, quando faltar espaço, retira um processo da memória principal e compile seu conteúdo na memória secundária. Esse movimento é chamado de swap out. E quando o processo for executar, basta trazer ele de volta à memória secundária e guardá-lo na memória primária. Esse movimento é chamado de swap in. Como podemos ver aqui no exemplo ao lado, podemos ver que a memória principal está cheia, porém queremos alocar o processo F nela. Então, fazemos swap out com o processo B, ou seja, guardamos ele na memória secundária e inserimos o processo F na memória principal. Quando o processo for liberado da memória principal,
a gente faz swapping, trazendo o processo B da memória secundária para a memória principal. E por fim nós temos o thrashing. O thrashing pode ser definido como sendo a excessiva transferência de páginas ou segmentos entre a memória principal e secundária. Esse problema pode ocorrer tanto na paginação quanto na segmentação. Na paginação pode ser dividido em dois níveis: o nível do processo, que ocorre devido ao elevado número de page faults gerado pelo programa em execução. Esse problema faz com que o processo passe mais tempo esperando por páginas que realmente sendo executado. Ele é causado pelo mau dimensionamento do limite máximo de páginas, ou pela ausência do princípio da localidade. Ele também pode acontecer no nível do sistema, que ocorre quando existe mais processo competido por memória principal do que espaço disponível. Já o thrash na segmentação também pode ocorrer em dois níveis: no nível do processo, que é semelhante ao do que ocorre devido à modularização extrema do programa, e no nível do sistema, que semelhante ao de paginação, com a ocorrência do swapping de processo para liberar espaço para os demais. Na consideração final, trouxe uma tabela para mostrar algumas diferenças entre paginação e segmentação, em diferentes aspectos. Como referência, utilizei o livro passado pelo professor Irineu e um site sobre paginação e segmentação.